Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós estudamos a consciência e a razão. E hoje, né, vamos estudar a ligação química, né, que havíamos prometido, e hoje acho que dá para a gente estudar. Então, no nós vimos desde o princípio, né, na criação do átomo etérico, lembram? Então, nós estamos vendo aqui, né, um positron. Eu vou fazer um repeteco para que a gente possa chegar até o átomo químico. Então, no mar, né, de energias, onde tem a natureza, né, é o éter, né, Prithvi, esse éter aqui que é o Prithvi, que é o amarelo, ele, né, estava agitado, todos eles agitados, aí criou aquela, né, aquela brecha, a brecha transformou num vórtice e atraiu para dentro dele, e ainda lá na natureza, as partículas do absoluto. Né? O princípio foi nas partículas do absoluto. Então, essas partículas, elas foram baixando, né, o vórtice foi baixando a velocidade das partículas até que chegasse a um ponto em que era, né, calor. E houve a fusão das partículas dentro, dentro do vórtice e continuou, o vórtice continuou girando e atraindo agora a energia, o éter Prithvi para dentro dele, condensando o éter Prithvi, né? Tá certo? Então, aqui ficou o átomo etérico, que é o princípio de tudo. Dentro dele tem as partículas do absoluto, entendeu? Então, assim foi com o prana, assim foi com o tejas, assim foi com o vayu e assim foi com o apas. Agora, vejam uma coisa interessante, né? Aqui mesmo, né? O, né? Nós estamos na página 8, a gente vai para a página anterior, para a gente ver uma coisa. Essa disposição aqui dos átomos é aleatória. Vamos ver aqui. Olha, elas se posicionam assim no universo. Né? O Prithvi sempre, né, a onda, as ondas que saem do centro, né, da energia da esferária, as ondas, né? Então o átomo, o Prithvi, ele viaja nessa direção, o prana viaja nessa direção, o tejas nessa, o vayu nessa, o apas nessa para baixo, certo? Nessa direção, mas para baixo, tá certo? Então vamos ver como ela fica, né, no positron, tá vendo? O amarelo para cá, o preto para cá, o tejas para cá, o vayu para cá e o apas na direção do tejas para cá, para baixo, correto? Tá certo? Então vamos ver assim. No princípio, quando tudo começou, que as energias, né, elas foram aumentando a velocidade vibracional, saiu da energia de calor e foi libertando os átomos, né, as partículas do absoluto, que começaram a girar pela lei do movimento. Né? E o vórtice, o próprio vórtice, está girando. Então, elas começaram a girar. Nesse giro interno delas, começou a girar também o corpo do átomo etérico. Né? Começou a girar. Ora, todo corpo em movimento cria uma energia cinética. Né? Então, ele criou uma energia cinética, que nós vamos ver aqui. Né? Tá certo? Aqui, essa energia aqui, energia cinética. Ali, aqui é o mesmo
pósitron, né? Vamos voltar para ele para a gente chegar aqui para vocês entenderem. Então, nisso, ele criou quando ele girou, ele criou uma atmosfera, né? Uma órbita de energia cinética em torno dele, tá certo? Em torno dele. E eles começaram a girar também aqui, ó, aqui dentro. Com esse giro deles, o corpo do próton começou a girar também, criando aquela energia cinética que nós vamos ver. E o átomo etérico também criou uma energia cinética. Tem a energia cinética do próton, do pósitron, que vai ser próton, e a energia cinética do átomo etérico, né? Luz, né? Que são cinco. Então nós vemos, né, que o movimento deles, assim, ó, criou, deu esse movimento ao próton, ao corpo, né, que criou a energia cinética. E eles, aqui no movimento deles, vamos botar isso aqui, o eixo é assim, ele está girando assim, então ele criou a energia cinética, tá certo? Ele continuou girando e descondensando o éter. O corpo dele, éter, foi descondensando também, aumentando a vibração. E chegou um ponto, essa energia, ela, essa, né, essa energia aqui, cinética, ela é agitada e criou, né, aberturas ou brechas e um vórtice aqui dentro. Essa energia daqui, que foi sendo libertada, né, pela descondensação do corpo do éter, essa energia foi sugada pelo vórtice e veio para cá. Ela é ondas, né? Ela vem em ondas. Quando ela se estocou aqui na matriz do próton, né? Ela condensou num elétron, tá certo? Condensou num elétron. E aí continuou, né? Isso serve para todos eles, tá certo? E continua a descondensação. O elétron começou a girar aqui, ó, em torno do centro, né? O elétron fica girando aqui em torno do centro, certo? Observem bem isso, né? E aí o, o átomo etérico descondensou mais energia, né? Envia para o átomo, para o elétron. O elétron trabalha essa energia, devolve para ele numa velocidade maior. Quando ele recebe essa energia, acelera mais ainda a vibração dele. Torna essa energia mais perfeita, mais forte. Ele pega essa energia, manda para o elétron. O elétron faz a mesma coisa agora. Então, cria aqui ó, essa, né, essa atmosfera aqui, ó, nessa gravitação entre o elétron e o átomo etérico. Entre o elétron e o átomo etérico, aí cria-se essa, né, essa gravitação particular, que é uma gravitação só dele. Ele gravita no átomo etérico. Está entendendo assim? Então, aí nós vamos ver aqui, né, vamos para o enunciado, né? Então a gente vê assim, a energia emitida pelo átomo etérico, tá vendo? Carrega o seu elétron e alimenta o seu movimento em torno de si. O movimento do elétron, porque o elétron é um corpo, ele tem um movimento de rotação também, né? E descondensação, ou aumentando a velocidade da vibração, da energia. O movimento do elétron produz uma terceira energia, energia esta que é emitida para o seu átomo etérico, como um golpe, né, de luz. Como essa vibração que o elétron manda para o átomo etérico é uma vibração maior do que a que ele recebeu, ele realizou um trabalho. Então, isso serve como, né, uma aceleração, né, acelera a velocidade vibracional do átomo etérico, né? Acelera a velocidade de vibração do átomo etérico, que ele manda essa energia mais com a velocidade maior para o elétron e fica, né, nesse círculo virtuoso
até que se descondense, né? Então, a vibração mais acelerada gerando mais energia que lhe é devolvida, né? Deixa eu parar. Que lhe é devolvida alimentando, né? Formando uma harmonia ou uma gravitação particular entre o átomo etérico e o átomo, né? Entre o átomo etérico e o elétron. Então, aqui diz, né, que o elétron ele gira em torno do seu eixo, por causa do vórtice, né, pela ação do movimento do vórtice, gira em volta do átomo etérico pela força de rotação deste e em volta do corpo do próton, né, pelo movimento circular do núcleo. Né? Então, o elétron gira em torno dele mesmo, né? Vamos ver aqui, para a gente entender. Então, o elétron gira no eixo dele. O eixo aqui está girando em torno dele, né? O átomo etérico lá dentro. Né? Ele gira aqui, aí cria a atmosfera dele. Gira em torno do próton e o próton gira em torno do seu eixo, né? Tá vendo? O elétron gira em torno do seu eixo, né? Pela ação do movimento do vórtice. Gira em volta do seu átomo etérico, né? Porque a gente vai ver aqui agora, a gente não é. Não. O elétron está aqui. O elétron é uma partículazinha, vamos dizer que assim, uma partícula. Então o elétron está girando em torno do seu próprio eixo. Como está aqui, tem uma partícula e gira em torno do seu eixo, o que gera energia cinética, né? O átomo etérico gira em torno dele, quer dizer, o elétron está girando em torno dele e em torno do átomo etérico. O átomo etérico está girando em torno dele e em volta desse centro aqui, que faz com que o próton gire, gerando energia cinética. Então, é um movimento legal, né? Tá certo? O elétron tem peso e massa diferentes. Né? O átomo químico, que tem menor número atômico, tem maior força de energia. A gente viu aí. Quanto maior for a velocidade, né, de vibração do éter, do átomo etérico, maior quantidade de energia ele tem, né? E então maior força e menor peso, menor massa. Lembra daquele mais com mais dá menos? Né? Eu contraria a matemática. Né? Então, mais energia com mais energia, menos matéria. Tá certo? Mais energia, o átomo etérico vai descondensando, né? O átomo etérico vai descondensando, vai liberando energia que vem para cá, essa energia volta, fica aqui, continua vibrando, dissolve, né? Acelera a vibração, descondensa mais ainda, fica mais energia e menos matéria. Então, mais energia com mais energia, menos matéria. Chega até um ponto em que não, toda essa matéria se transforma em energia. É a evolução, né, das massas. Tá certo? Então, acontece isso. Né? Então, está formado o próton, na verdade, que é esse elemento que a gente viu aqui. Né? O próton que tem, agora veja bem, a órbita do elétron, né, é uma variedade muito grande, né? A gente já explicou isso. Não é um para um, por exemplo. Se tem 50 prana, átomo etérico de prana, tem que ter 50 de Prithvi, 50 de Teja, não. Aqui tem uma quantidade, né, que é aleatória, não, mas é organizada, definido pela o karma, né? Então, a quantidade de átomo etérico do prana pode não ser igual, ou é diferente, né? Tem 50, tem 20, tem 10, tem 8, tem 1, por aí, tá certo? Então, o que conta, nem todos eles estão com a órbita na camada de valência, ou seja, em contato com a parte externa, com a natureza, formando
a eletrosfera, né? A eletrosfera. Então, nem todos, só um ele que aparece, tá certo? Só um que aparece. Então, nós vamos ver aqui, né, o, vamos ver o átomo químico, para a gente ver uma coisa, né? O átomo químico parece que é nessa página aqui. Né? Então, a gente viu que o átomo químico, né, entre os positrons que entraram no vórtice foram se aglomerando no centro, né? Os pósitrons até alcançar um determinado número de pósitrons, que é 475, onde houve o equilíbrio entre a força de atração, que é né, do vórtice, e a força de repulsão, que é pelo aglomerado que estava ali, né, chegou a um equilíbrio. Né? Esse equilíbrio, a gente já estudou isso, né, quando há equilíbrio, manifesta-se a lei da liberdade, né? E quando os pósitos se veem numa determinada liberdade, começa a girar dentro dele, né? O pósito começa a girar, né? Os átomos etéricos, né? Ele já tem liberdade, e aí o pósitron já começa a criar sua própria atmosfera, né? E os elementos que estão dentro dele, que eles são os átomos etéricos, já emitem, né? Seus elétrons, né? Suas órbitas, seus elétrons, né? E a gente diz assim, com isso, quando ele cria, né, essa, né, a energia cinética em torno dele, como eles estão bem aglomerados, e aí aumenta o espaço dele, né, porque criou a energia cinética, então aí cria uma instabilidade nesse centro de aglomeração, né? Aí eles começam a ser expelidos, certo? Quanto maior essa compressão aqui dentro, mais distante fica a órbita deles, né? Então eles vão formando essas órbitas que a gente, né, que é de RAS, né, de KAS, né? De KAS, ó, de KAS. Assim, ó, o K tem dois prótons, o L tem 8, o M tem 18, o N tem 32, o O tem 18, o P tem 18, o Q tem 8, o R tem 35 e o S 45. Lembra que a gente fez isso? Tá? Então, como o núcleo é de prótons, a gente lembra que a gente estudou assim? Como o núcleo é de prótons, né? E existe um elétron para cada próton, né? Se tem 30 prótons, né, girando, nós temos 30 elétrons na atmosfera. Se no núcleo tem 50 prótons, a atmosfera tem, a eletrosfera tem 50. Se tem 80, 80. Né? Então, aí nós vamos ver aqui. Né? Eu quero dar uma olhada aqui para a gente chegar na ligação química. Né? Tá, aí, aqui ele está dizendo, né, que o hidrogênio vai evoluindo, né? Eles vão evoluindo até chegar ao hidrogênio, que é um próton, um elétron e um nêutron. Aí vai, né? Agora, se eu vim aqui, é na página 61, né? Então, ele diz assim, olha, é isso que eu quero. Os átomos químicos movem-se, atraem-se ou repelem-se em seus movimentos consecutivos numa gravitação particular. Quer dizer, existe uma gravitação particular entre o elétron e o seu, né, átomo etérico, né, formando os núcleos, os prótons, né, no caso. Então, quando cria, ele já os átomos químicos também, né, têm uma gravitação particular. É isso que nós vamos estudar, né? Produzido pela energia interatômica que atua sobre o núcleo e é arrojada para carregar os elétrons, formando um arco na matriz etérica do próton, né? Provocando neles o movimento. Eles circulam em grande velocidade em volta do seu átomo etérico, né? Que a gente viu,
né? O próton, ele circula em grande velocidade, o elétron circula em grande velocidade em torno do seu átomo etérico, né? Assim, circula em grande velocidade, né, em volta do seu átomo etérico, e o átomo etérico é em volta do núcleo do próton, né? Tá vendo? O átomo etérico é em volta do núcleo do próton. O átomo etérico em volta, aqui é o núcleo, em volta do núcleo do centro, né? Fazendo com que o próton gire, criando essa energia cinética. Está sendo entendido assim? O átomo o átomo etérico e este em volta do núcleo do próton, acompanhando o movimento interno do seu átomo etérico. O átomo etérico faz né, a partícula do absoluto faz o átomo etérico girar, o átomo etérico faz o próton girar, gerando suas energias terciárias, essas energias são do elétron, a gente viu, né, para alimentar o núcleo, que é o átomo etérico, recebendo nova carga, produzindo harmonia entre a massa atômica e o elétron. Tá certo? Bom, então agora nós vamos ver, né, a ligação química, sim? Mas vamos ver aqui antes, porque o desenho, né, tá com a órbita tá bem clara, não conseguiu fazer ela ficar mais escura, tá certo? Mas é assim, ó, a gente vai estudar isso daqui, né? A gente vai estudar. Os outros, não estão os outros lá, né, nessa nova apresentação, porque para evitar confusão. Mas a gente vai sempre lá e cá, para a gente ver com esses daqui, né? Então, a gente vai ver esse elemento daqui, né, agora, né? Então, vamos ver, que é para a gente ver como é que se processa a ligação química. Ligações químicas, olha como ele está, tá vendo? Bem claro, né? Eu não sei por que ficou assim. Eu acho que a gente virando um pouquinho a tela para trás, ele escurece mais. Mas nós estamos vendo aqui, ó, que aqui são dois átomos que têm na camada de valência o elétron do átomo etérico Prithvi. Dois átomos, né? Pode ser hidrogênio, né, com oxigênio, certo? Ou pode ser com nitrogênio não, que é renóbio. Com qualquer um outro átomo químico, né? Então, mas que a ligação deles entre dois átomos só é possível, vai ser realizada se for entre dois átomos etéricos, dois elétrons dos átomos etéricos, do mesmo átomo etérico. Estão percebendo? Então seria Prithvi com Prithvi, vou botar aqui, né, do próton. Né? A gente vai devagar e sempre. Né? Então vamos ver, porque tem que ficar explicado. Então vamos ver assim, né? É o Prithvi com o Prithvi, o prana com o prana, tá certo? O tejas com o tejas. Então, o átomo que tiver com os átomos que estiverem na camada de valência, certo? O mesmo éter, o mesmo elétron do mesmo éter, tá certo? Eles se atraem pela similaridade das energias. Tá entendendo? Então, uma porção de átomos juntos, por exemplo, um átomo grama, né? Tá? Tem aquele número enorme, né? De 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um grama, né? Átomo grama. Então, ali eles vão se unir, se tiver. Quem tiver prana, vai unir a prana. Quem tiver prítio, vai unir a prítio, vai ligar a prítio. Quem tiver tejas com tejas, vaiu com vaiu, apas com apas. Percebem assim? Então, vamos ver. Isso é rapidinho. Aqui agora vamos voltar a ela.
Eu estou sentido porque a gente não pode ver direito, mas não tem nada não, né? Eu acho que vocês deram um jeito aí, eu não sei, né? Mas a gente vê, acho que talvez eu saia da tela, mas eu vou virar aqui um pouquinho para a gente ver, tá vendo? Aqui. Então eu estou vendo aqui agora as órbitas amarelas, né? Elas giram nesse sentido aí da seta, tá vendo? Então aqui, quando ela vem aqui e vira para cá, ela está vindo para cá, né? Está vindo para cá. Quando ela vem aqui, ó, ela está vindo para cá, né? Então essa está vindo para cá e essa para cá. Então ela, como está juntinha aqui da outra, emenda as órbitas, tá certo? Emenda as órbitas e fica girando, né? Os dois átomos etéricos ficam girando em torno dos dois núcleos. Está entendendo? Ou, né? Os elétrons, perdão, os elétrons, eles ficam girando, né, em torno dos seus núcleos, né? Ou, no caso do próton, tá certo? Eles ficam girando em torno do próton. Aí faz essa ligação química, porque as órbitas se uniram, né? Pela afinidade, né? A afinidade, a lei da afinidade é que atrai, né? Semelhante atrai semelhante, não é verdade? Está entendendo assim? Então, aí o que é que ocorre? Bom, mas Gilberto, eu não estou entendendo direito. Tudo bem, vamos ver aqui. Suponhamos que aqui é você, tá certo? Você é esse átomo aqui, esse próprio. Aqui tem um espelho. Você está lhe olhando no espelho e está se vendo de uma forma contrária, né? Aqui, se é seu lado esquerdo, você no espelho é o lado direito. Aqui é o seu lado, né, direito, aqui no espelho é o seu lado esquerdo, tá certo? Então, veja bem, aí se une o lado direito com o esquerdo com o direito. Uma outra forma da gente ver isso é, vamos dizer assim, você tem uma pessoa à sua frente e você dá as mãos de frente, segura as duas mãos, né? Então, a sua mão esquerda fica ali, ligada à mão direita da pessoa que está à sua frente. E a mão direita dela, a sua mão esquerda. Então, vocês formam um círculo aí, né? Formam um círculo, tá certo? Então, essa é a ligação química. Agora, veja bem, o elétron, quando ele girando, um corpo em movimento gera energia cinética, né? Agora vamos lá, a gente vai estudar uma outra coisa agora nova, né? Uma coisa nova. Vamos lá para a esfera rarefeita, né? A esfera rarefeita, qual foi a primeira energia que ela gerou? Né? A energia cinética. Né? Então, foi a corrente, não foi, a gente não estudou, corrente de energia, satura-se e cria o local da energia. Né? Então, aí a ciência já tem isso, né, de cós salteado, que toda corrente elétrica cria um campo magnético. E todo campo magnético cria uma energia cinética, uma corrente de energia. Percebe? Então, quando foi criada a energia, a corrente de energia cinética, foi criado o primeiro campo magnético do universo. Então, imagine todas as correntes, né? E criando um campo magnético. Então, o universo, a gente pode dizer assim, né? É um ímã, é um ímã gigantesco, né? É um campo né? É um campo magnético. A gente vê o planeta, né? Aqui, nosso planeta Terra, que ele tem o polo, né? Norte e sul, e o magnético é sul-norte, não é verdade? Ele é um grande ímã, né? Parece aí. Todos são assim, né? Então, quando a gente diz que as leis são imutáveis, né? É porque isso, né? A lei que está lá criando o campo magnético
na esfera rarefeita, é a mesma lei que está criando um campo magnético no átomo etérico. Então, esses campos magnéticos, eles se atraem, tá certo? Que são contrários. Tem uma regra, né, que é a regra da mão esquerda, da mão direita, né? Se você coloca a sua mão com o polegar para cima, a posição dos seus dedos indica como a energia magnética está circulando, o sentido. Se você coloca a mão voltada para baixo, aí você vê que é o inverso. Né? Então, uma se junta à outra, tá certo? Aí agora veja bem, com relação a isso, com relação à imutabilidade das leis, tem aquela passagem de Einstein, né? Albert Einstein, que ele diz assim: é insano a pessoa ficar fazendo a mesma coisa várias vezes, querendo uma solução diferente. Percebe? Ora, se as leis são imutáveis, e se você está fazendo do mesmo jeito, a resposta vai ser a mesma, provando que as energias são imutáveis, as leis são imutáveis. Estão percebendo assim? Então, aí agora existe, dependendo desse campo magnético, que tem as ligações químicas, né? Que já a ciência já tem aí e que todo mundo já sabe, que é aquela a ligação covalente, né? Eles se emprestam um elétron ao outro. Tem a ligação metálica, né? Que é entre metais. E tem aquela ligação iônica, né? Onde o elétron, né? Por exemplo, o cloreto de sódio, né? Cloro e sódio. O cloro, vamos ver aqui a tabelinha para a gente ver, né? Onde foi a tabelinha de Jesus Cristo. Né? Não, não está aqui não. A gente viu que tem K tem dois elétrons, né? L tem 8, M tem 18, 8, 2, 8, 18, 18, 18, 8, 35, 45, né? Nessa medida aí. Então, veja bem, o cloro, né, ele está naquela camada que tem 8 elétrons, que deve ter 8, mas ele só tem 7. Então, ele precisa de um para se equilibrar, porque ele se equilibra com 8. O sódio tem um na camada de valência e dois internos. Bom, dois está equilibrado, né, que é 2, 8. Mas ele está com esse um aqui de boa, né, sobrando. Aí encontra o cloro que diz, rapaz, você está com um sobrando aí, me empresta ele. Aí o mestre, né, sódio disse, pois não, pode ficar. Esse está sendo um peso aqui, né? Ele aí, pluk, dá para o cloro. Aí o cloro fica com 8 e ele fica com 2. Os dois ficam equilibrados, formando o cloreto de sódio, né? Sal de cozinha. Percebe assim? Então tem essas ligações iônicas, tem a dativa, né? Tem a metálica, tem a covalente. Então, isso tudo depende, né, da posição. Agora, veja bem, a gente vai voltar aqui, né, do próton, para a gente ver uma coisa, né, para não ficar, a gente ficar sem saber assim, o próton. Então, veja bem, como os átomos eles estão sempre, né, na mesma posição, né, mas isso não quer dizer que seja na mesma linha, né? Na mesma linha. Eles estão assim, estão girando assim. Então, quando um átomo que tem o plano se chega de perto dele, Se for o plano, então é essa órbita que vai pegar na órbita do outro. Então, essa ligação é com o éter, né? O átomo etérico prana. Quando se junta esse com esse, quando junta um Tejas, né? Que tá assim, aí junta outro Tejas, que a órbita é assim, né? Deixa eu botar para cima para gente. Uai, Gilberto, você foi aqui, o que foi que você fez, rapaz? Tá que nisso foi essa, rapaz? Você
Ah, filho Maria, não se pode deixar você um minuto que seja pronta. Então está aqui, tá? Então vamos dizer que esse éter está aqui, um outro átomo etérico, então a órbita dele é assim, ó. Aí se junta. O Vaiu é a mesma coisa, o outro está aqui, a órbita dele é assim, ó. Ele se junta. O Apas é a mesma coisa. Esse Apas aqui, ao invés de estar assim para cima, arrebitado, ele é para baixo. Viu? Para baixo. Tá? Ele fica na direção do Tejas e para baixo. Então ele se ousou e fica aí para cima, passa para baixo. Então tem outro átomo, né? Vamos pegar ele aqui mesmo. Tem um outro aqui, a órbita dele é assim, ó. Ele se junta. Então são as ligações químicas que existem, né? Cada um é. Aí existe aquela também, o afastamento dela, né? É 120 graus, não sei o quê, essas, né? E tem essas coisas. Então, é mais ou menos isso, essas ligações químicas. Não sei se ficou alguma coisa faltando, me perdoem, mas dá uma observada direito nisso, né? Nessas ligações, que é para a gente ver nessas ligações que vão se processando no universo, né? Então a gente vê o trabalho dos elétrons, né? Só é possível porque os elétrons estão se amando, né? A lei da afinidade encontrou a alma gêmea dele, aí está nessa relação de amor incondicional, né? Sem receber, sem querer nada em troca, como nenhum quer nada em troca, o outro dá e o outro dá. Um dá e o outro dá. E cria essa relação de amor por aqui, amor incondicional entre os elétrons. Esse amor incondicional é luz, né? A energia é luz, né? Essa luz é a manifestação do amor de Deus, tá certo? Deus está presente com o seu amor em tudo. Veja bem, aqui é mineral. Está manifestando o amor de Deus no mineral. O amor de Deus incondicional no mineral. Assim também vai ser no vegetal, assim também vai ser no animal, assim também nós luminais, que ainda não aprendemos, né, a amar incondicionalmente, mas está evoluindo, vamos chegar lá, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso e na próxima semana nós vamos estudar os plexos e chakras, para a gente entender bem, porque depois disso nós vamos continuar estudando a evolução, não é, da humanidade a partir do reino mineral, né? Já estudamos o reino mineral, a evolução, e aí vamos estudar os chakras e plexos, vamos entrar no reino vegetal, depois animal, depois nominal, e aí nós vamos vendo, né? Em cada reino desse, né? Vai se manifestando energias com um determinado trabalho, né? E essas energias são a inteligência de Deus. É a manifestação da inteligência de Deus em forma de energia, tá certo? Tudo no universo é energia, tudo no universo tem a manifestação da inteligência e o amor de Deus em todas as energias, tá certo? Então, o universo é constituído de amor de Deus e a inteligência dele, né? A inteligência, né? Ela se manifesta através do karma, né? Você lembra que o karma é ele que bota ordem na casa? Se não fosse ele, o universo seria um caos, né? É ele que bota ordem no universo, tá certo? E essa ordem é a inteligência suprema, a inteligência de Deus, né? A vibração dele é manifestada, né, como inteligência divina, tá certo? Então, vamos estudando, vamos ampliando o nosso conhecimento, aumentando né, a nossa consciência, aprofundando, né, enriquecendo a nossa consciência com mais energias conscientes que realizaram o trabalho, e até que a gente vai chegar com certeza, vai chegar com certeza com a inteligência absoluta, a gente se integra a Deus pela lei da afinidade, tá certo?
Então, meditem sobre tudo isso, recebam um abraço do Essênio e até a próxima quinta-feira, neste mesmo horário, se assim o Pai permitir.